Então, nesse primeiro dia, nós tivemos na parte da manhã uma mesa para tratar mais a questão da geopolítica. E agora, no período da tarde, nós vamos ter duas mesas. Uma primeira agora, que vamos dar início logo mais, a mesa Relações de Trabalho, Digitalização e Transição Justa. E às 4h30, a terceira mesa do dia, Finanças Verdes, Dilemas, Estratégias e Riscos. E estendo o convite a todos que puderem ficarem até mais tarde, né? Às 19 horas, nós teremos o lançamento do livro do nosso extenso debate sobre os potenciais, limites e desafios associados à cadeia do hidrogênio no Brasil. Certo, Gabriela? Então, todos convidados às 7h, vai ser aqui no hotel. Então, bom, acho que está todo mundo aqui. Então, para coordenar e mediar essa segunda mesa, vou convidar aqui o Lucas Por Deus, da Agência Brasil. Muito obrigado, Lucas, por aceitar o nosso convite, que vai chamar à frente aqui nossos arguidores. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos e a todas. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar desse evento tão oportuno num momento como esse, né? Falar de energia, integração e soberania, enquanto a gente tem aí intervenções abertas dos Estados Unidos contra a soberania de diversos países, tanto aqui na América Latina como na Ásia. E a mesa que eu vou mediar aqui agora é a de relações de trabalho, né, digitalização e transição justa, falar um pouco sobre essa questão para o mundo do trabalho, para os trabalhadores, né? E para começar eu chamo a Adriana Marcolino, que é mestre em Sociologia pela USP e diretora técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Muito prazer. E também convido a Fabiola Latino Antezana, que é trabalhadora da Eletronorte e vice-presidenta da Confederação Nacional dos Urbanitários e coordenadora também do Coletivo Nacional de Eletricitários da CUT. Prazer. E convidar aqui também para a nossa mesa o Felipe Pátio, que é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem estudos aí na área de relações de trabalho e transição energética, né? E para terminar, o Davi Bacelar, o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, e membro aí do Setorial de Energia do PT. Bom, para começar, a gente faz uma rodada de apresentação dos nossos convidados de 10 minutos, onde eles podem expor um pouco qual que é a relação deles no trabalho, na militância, nos estudos, com relação à nossa mesa, né, do tema Relações de Trabalho, Digitalização e Transição Justa. Acho que a gente pode começar pelo David Bacelar, aqui da nossa esquerda. David, como que é esse tema aí na FUP? Quais são os riscos para o mundo do trabalho dessa transição energética? Que preocupações vocês têm? Quais são as oportunidades que vocês veem, né, nessa transição para o mundo do trabalho, né? E se essa digitalização acelerada aí do mundo do trabalho é um risco para o trabalhador, é uma oportunidade? Com você, 10 minutos. Bem, obrigado, Lucas. Uma boa tarde a todas e todos. Parabenizar a iniciativa do INEP em estar realizando esse seminário internacional aqui no Rio de Janeiro, com participações de vários companheiros e companheiras que militam a respeito desse tema. Saudar a companheira Adriana, também conselheira lá do presidente Lula, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, companheira do DIEESE, que tem contribuído muito com os debates ali no Conselhão, o companheiro Felipe, também a nossa companheira Fabiola, e de longas datas temos nos encontrado nas lutas
contra as várias privatizações que infelizmente ocorreram no governo Bolsonaro e também no debate a respeito do tema da transição energética justa, soberana e participativa. Bem, Lucas, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, que tem o prazer de estar, professor Zé Sérgio Gabrielli, até esse ano, e já me desincompatibilizando agora no final de 31 de março, da coordenação geral da FUP, ela tem debatido esse tema já há alguns anos. Inclusive, a criação do próprio INEP é fruto desse debate. Quando nós enxergamos um limite na nossa atuação no ambiente sindical, quando esses temas, Albérico, começaram a aparecer com maior força nas mesas de negociação coletiva e nos espaços que nós estávamos fazendo parte, principalmente quando o tema era soberania nacional e soberania energética, nós entendemos lá atrás, em 2017, a necessidade de criação de um instituto de fomento, de um instituto de pesquisa, estudos que dessem uma fundamentação melhor para os nossos dirigentes e as nossas dirigentes fazerem esse debate em maior pé de igualdade. E aqui aproveito a oportunidade para parabenizar, inclusive, o companheiro Zé Sérgio Gabrielli, que nos ajudou muito nessa constituição à época, junto com o nosso querido companheiro Zé Maria Rangel, que era o coordenador geral da FUP, também, à época, o Rodrigo Leão, o William Ozaki, que passaram bastão aqui para o companheiro Mahatma e a companheira Tiziana estarem à frente da coordenação do INEP. Então, desde então, a FUP compreendeu essa necessidade de se aprofundar com relação ao tema, até porque as mudanças já estavam ocorrendo dentro da própria Petrobras e no setor de óleo e gás também. E aí a aproximação maior, Fabiola, com os eletricitários e eletricitárias se dá a partir desse momento, desse start. Um pouco antes, nós tivemos uma participação, assim como o CNE, a FNU e a CNU, na plataforma operária camponesa da água e da energia, numa ideia de se construir um projeto de soberania energética com maior participação e controle popular, onde não somente a FUP, os eletricitários e as eletricitárias nas suas entidades, mas também outros movimentos sociais, populares e o movimento sindical que tratava desse tema, acabaram ali formulando uma série de propostas. À época, já tínhamos o problema de um golpe de Estado no Brasil, o Temer que tinha assumido o poder e mudanças substanciais vieram no setor de óleo e gás e nós fizemos algumas propostas contrapondo o que o governo federal à época já vinha fazendo. E isso veio se aprofundando, né? A transição energética, de fato, ela veio ocorrendo no Brasil numa velocidade que não nos deu a possibilidade de contribuição no seu início. Tivemos um avanço significativo com relação aos biocombustíveis, sem participação dos trabalhadores e trabalhadoras, sem participação das comunidades que são impactadas por essas atividades. Isso muito, não no Nordeste, mas Centro-Oeste e Sudeste, principalmente, e Sul. E no Nordeste tivemos o avanço grande dos grandes parques de energia eólica e energia fotovoltaica. E lá, Héctor, e na Bahia, por exemplo, temos o estado que é o maior produtor de energia eólica do Brasil, e isso a Fabíola acompanha mais de perto, o Elofato do Sinergia, por exemplo, lá no estado da Bahia, representar boa parte desses trabalhadores e trabalhadoras. E da mesma maneira, não tivemos nenhum tipo de diálogo dessa iniciativa, infelizmente, da indústria privada, sem o controle ou coordenação estatal. Então, o avanço é muito abrupto, sem diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras, e, mais uma vez, sem um diálogo com as comunidades que foram e continuam sendo impactadas por essas atividades econômicas. E a FUP, ao perceber isso, que o avanço não iria parar por aí, o avanço iria chegar também no setor de óleo e gás, nós começamos a dialogar melhor com esses companheiros e companheiras das entidades e movimentos que aqui nós citamos,
muito em parceria com a INEP e também com o DIEESE. Não seria justo se não citasse aqui o companheiro Clóvis Amar também, que desde 2015 nos ajuda a debater esse tema com maior profundidade. E nós, finalmente, antes da COP30, já pulando um bocado de anos aqui, nós conseguimos fazer uma formulação do que a FUP pensa sobre transição energética justa, soberana e popular. E fizemos essa apresentação ali na COP30, no sentido de defender a justiça nessa transição energética, porque estamos falando de riquezas também que são geradas, estamos falando de energia que, na nossa concepção, não deve ser tratada como mercadoria ou como uma commodity que é comercializada e vendida principalmente para outros países, sem que haja uma justiça social sendo realizada no país, sem que haja a garantia de nossa soberania, e aqui falando da soberania energética. Então, por conta de todo o trabalho que a FUP veio fazendo ao longo dos anos, nesse período nefasto que tivemos, né, de 6 anos aqui no Brasil, várias lutas foram feitas, uma greve histórica que foi a segunda maior greve da categoria, a participação em 2022 da campanha e da construção do próprio programa de governo do presidente Lula, o capítulo de energia, onde teve, Fabíola, uma participação nossa do setor e do setorial, a época de energia do PT, onde ali acabamos trazendo uma influência também para o programa de governo. E em 23, então, a gente traz essa formulação mais precisa, trazendo o tema da justiça social na transição energética, a necessidade de que essa soberania ela viesse a ser defendida também pelo governo, que precisa ser o coordenador desse processo da transição energética, e críticas foram feitas, né, com relação a esses modelos que nós temos ainda aqui no Brasil. Então, por exemplo, com relação aos biocombustíveis, o professor Zé Sérgio Gabriel também é um ferrenho crítico disso, nós temos um fortalecimento ainda maior do agronegócio brasileiro. Se nós estamos aqui dizendo que 76% dos gases de efeito estufa no Brasil são por conta dessa atividade econômica que faz o mau uso da terra e que faz a emissão, promove a emissão de gases de efeito estufa com essa atividade, como é que nós vamos fortalecer ainda mais o agronegócio na transição energética que a companhia faz, indo ao encontro somente dessa rota tecnológica, que é a produção de biocombustíveis. E quem fornece para as refinarias que estão produzindo diesel R hoje? O agronegócio. Quem fornece para as biorefinarias que estão sendo construídas ou que serão construídas em parceria com a Petrobras? O agronegócio. Então, não há justiça nessa transição energética, nem também garantia da nossa soberania. A mesma coisa com relação à outra rota tecnológica que tem defendido o professor Zé Sérgio Gabriel, sempre cito, porque faço questão de dizer, o melhor presidente que a Petrobras já teve, e sempre tenho como referência, mesmo também como militante do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras que sou, conto nas minhas mãos aqui, nos 5 dedos, como um dos principais militantes que o PT tem hoje no Brasil, é o professor Zé Sérgio, e tem defendido isso. Uma outra rota tecnológica precisa ser desenvolvida, mas fazendo com que essa neoindústria, ou essa nova indústria que tanto tem defendido o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento da Indústria, ela fique no Brasil. Não faz sentido que esses parques, né, de energia eólica ou solar, que não teve debate, diálogo com o trabalhador nem com comunidades impactadas, que as tecnologias fiquem lá fora, que os grandes aerogeradores, as placas fotovoltaicas, elas sejam construídas em indústrias fora do Brasil, com tecnologia alemã, com tecnologia chinesa. Não, precisam estar aqui no país. Mesma coisa se nós avançarmos, né, no uso dessa energia renovável para a produção de combustíveis sustentáveis ou combustíveis do futuro, combustíveis sintéticos, a partir da quebra da molécula da água, desenvolvendo hidrogênio verde, com eletrolisadores que vêm de fora do Brasil, com a indústria que esteja fora do país, gerando emprego, gerando renda lá fora, sem diálogo com nós, trabalhadores e trabalhadoras, que seremos impactados com essa transição que já está acontecendo, não é o que nós defendemos. E, por fim,
a necessidade dela ser popular também. E concluindo, não podemos defender a transição energética da maneira que ela ocorre hoje no Brasil, sem justiça social, sem garantia da nossa soberania e sem participação popular. Porque, inclusive nos investimentos que hoje estão sendo feitos pela companhia, e é importante que sejam, reconhecemos esse avanço que não tínhamos no governo passado, não havia diretoria de transição energética, não havia 11, 15% do CAPEX para a transição energética, mas podemos avançar mais, podemos melhorar. Podemos fazer com que a agricultura familiar esteja envolvida nesse debate, podemos fazer com que as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, povos originários de um modo geral, estejam envolvidos nesse debate. Não estão até hoje, nesses 3 anos de governo, que é um governo da União e da Reconstrução, é importante dizer isso, mas esse avanço ainda precisa vir e esperamos que venha nesse 4º e último mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de janeiro de 2027, que é o que, obviamente, nós estamos defendendo para o bem do Brasil, para o bem da nossa soberania e, no caso, para o bem de uma transição energética que seja justa, soberana e participativa. De forma muito objetiva, Lucas, tentei aqui, nesses 10 minutos, trazer o que nós estamos pensando, o que nós estamos defendendo nos vários espaços que participamos, seja lá junto com a Adriana, no Conselhão, lá na Comissão Técnica de Transição Energética, seja no Conferte, seja nos espaços onde a FUP está, com a minha presença ou com a presença de dirigentes, né? Inclusive estou vendo algumas aqui, que participam de vários espaços de debate hoje no governo. Seja no Fonte, que finalmente está funcionando agora, o Fórum Nacional da Transição Energética, funcionando, vírgula, né, Fabíola? Começou a funcionar, mas com suas debilidades. Ou seja, onde tem participação social, a FUP está lá no meio para tratar desse tema da transição energética justa, soberana e participativa que nós defendemos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, David. Eu sou repórter, né, da Agência Brasil. Você falando, eu lembrei, ano passado eu fiz uma reportagem especial, fui ao sul do Maranhão, em Balsas, onde eles inauguraram, ano passado, se eu não me engano, foi no ano retrasado, a Impasa, que é a maior indústria de bioprocessamento do Nordeste, uma das maiores da América Latina. E eu fui cobrir como o desmatamento do Cerrado impacta no regime de águas do Brasil, né? E como a destruição do Cerrado pode levar à redução dos rios. E a preocupação dos ambientalistas e defensores de direitos humanos, comunidades tradicionais, era que a Impasa gerasse uma demanda muito maior por milho e soja, que tirasse mais terra das comunidades tradicionais. Então tem essa contradição, né, da energia limpa ter também os seus impactos sociais, importante ser mencionado. Fabíola, conta pra gente aí então o que... Adriana. Desculpa, Adriana. Eu não conhecia ela, gente, estou conhecendo hoje. Adriana, conta pra gente aí então o que é essa energia, integração e soberania para vocês no DIEESE e como que isso afeta as relações de trabalho e a digitalização. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Queria cumprimentar aqui todos os colegas de mesa, David em especial. A gente faz umas dobradinhas lá no Conselhão, né, e também aí em outras frentes. Esse debate da transição, não só energética, mas o conjunto das ações de transição, de descarbonização, né, tem um impacto bastante relevante para o trabalho, né, para o mundo do trabalho. E o DIEESE está focado muito em estudar esses efeitos, né. Eu acho que uma primeira questão é que a classe trabalhadora não nega, né, que a gente tem uma emergência climática, inclusive porque essa emergência climática atinge a classe trabalhadora de uma forma bastante aguda, né, bastante presente. Então, segundo os dados da OIT, 30% dos postos de trabalho globais, eles só podem sobreviver num ambiente saudável, né? Isso no mundo que está morrendo, né? 40% dos postos de trabalho estão em postos de trabalho intensivo em água, num cenário de escassez hídrica, né? A gente tem também a questão do estresse térmico. Então, segundo a OIT também, aquelas categorias que executam suas atividades a céu aberto, então os trabalhadores informais, ambulantes, pessoal do aplicativo, correio, enfim, o pessoal eletricitários também, né, parte
os eletricistários aí realizam sua atividade a céu aberto, que um conjunto de trabalhadores que executam suas atividades dessa forma estão muito mais sujeitos ao estresse térmicos devido às ondas de calor, né? Mas num país subdesenvolvido, de periferia como o Brasil, aqueles que trabalham sob um teto também sofrem com estresse térmico, né? Então, o Ministério Público do Trabalho divulgou uns dados sobre denúncias de estresse térmico no ambiente, né? Então, o ambiente de trabalho estava tão quente que as pessoas não conseguiam executar suas tarefas, quadruplicou em 4 anos. E, além disso, a gente mesmo em locais que têm ar-condicionado, como hospitais, né? A gente viu ano passado um hospital em BH, em que os trabalhadores tiveram que parar, né, fazer uma manifestação porque estava impossível de trabalhar dentro de um hospital. Imagina os pacientes. Então, as escolas, né, recentemente também teve toda a questão das escolas que não tinham condição dos estudantes e professores estarem dentro daquele ambiente. Então, no Brasil, né, devido às construções e à falta de financiamento, de investimento, a gente tem limites bastante grandes para proteger trabalhadores e trabalhadoras do estresse térmico no seu ambiente de trabalho. E um outro ponto que eu ainda gostaria de destacar também, né, que essa emergência climática, ela pode impor também a movimentação de grandes populações, né, que a gente chama aí dos refugiados do clima, né. A gente já teve refugiados do clima no Brasil, né, o pessoal que veio do Nordeste para o Sul e Sudeste por conta da seca, porque não havia políticas para convivência com o clima no Nordeste, né? E essas pessoas, primeiro, não tiveram oportunidade de ficar nos seus locais, porque não tinha uma política de convivência com a seca, e também não tinham direito à mobilidade e condições de trabalho dignas onde chegavam, né? Então, quando chegaram no Sul e Sudeste, ocuparam os piores postos de trabalho, sofreram discriminação, foram para as periferias, né? Então, também, a questão climática, ela é fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras discutir a transição climática, né, a descarbonização da economia, porque isso impacta diretamente a vida deles, né? A gente tem visto também esses eventos climáticos extremos, de inundação. Quem não tem condição de se proteger desses efeitos é a classe trabalhadora, né? Então, para a classe trabalhadora, isso é uma bandeira fundamental, né? Então, as medidas de adaptação que estão sendo discutidas para a gente conviver com essa nova ordem, né, esse novo momento, elas são fundamentais, mas elas também, como foi dito aqui, né, tem vários espaços de participação que o movimento sindical está participando, mas a gente ainda não tem sido ouvido da forma como deveria, né? Mas também na questão, então a gente já está sentindo o impacto da emergência e estamos querendo resolver essa dimensão, né? Mas a outra dimensão, que é da transição propriamente dita, também afeta muitos trabalhadores, né? Então, se eu vou transitar de um setor para outro setor, né, esse setor pode ser pode necessitar de uma outra qualificação, tem uma outra cultura organizacional, pode estar em outra cidade, ter um outro tipo de organização sindical, né? Então, não é uma mudança pequena para a classe trabalhadora. Então, se a gente vai transitar também do ponto de vista da mitigação dos efeitos, né, e aí encerrar algumas atividades que são fortemente poluidoras, né, a gente precisa pensar, então, o que vai acontecer com essa classe trabalhadora, né? E o que a gente tem visto de algumas experiências que a gente tem acompanhado, você está aqui do carvão no sul do Brasil, né? A gente fez um processo lá de estudo, de Candiota, né, de como seria a transição naquela região. E os trabalhadores do carvão, eles ganhavam alguma coisa como R$ 4.500 por mês, enquanto os outros setores que geravam emprego localmente pagavam salário mínimo. Então, fechar o carvão, a extração de carvão, significava que o que ia ter de emprego para eles era o emprego de um salário mínimo. Então, a gente precisa discutir, numa situação dessa, qual é o projeto de desenvolvimento regional que vai garantir empregos de qualidade para aqueles trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque a gente fala que não vai ficar ninguém para trás, que os países periféricos não vão pagar a conta e que os mais pobres e os trabalhadores não vão pagar a conta, mas efetivamente está se propondo que os trabalhadores e trabalhadoras paguem a conta se a gente não tem um projeto que de fato gere um outro tipo de geração de empregos e renda, né? E aí eu acho que casa muito também o que a gente tem estudado com o que o David falou, né?
os empregos que estão sendo gerados nesses novos setores, a gente foi investigar eólica e fotovoltaica, né? São empregos de baixíssima qualidade. Então, quando a gente olha para os empregos verdes, são empregos de menor salário em relação à média nacional, são empregos com maior informalidade em relação à média nacional e com menor participação de mulheres. Né? E quando a gente fez uma pesquisa para ver no setor fotovoltaico quais eram as ocupações que estavam sendo geradas. E a maioria absoluta das vagas nesse setor era para representante comercial. Os caras que vendem as placas, né? São informais, às vezes tem salário, às vezes não tem, né? Enfim, é um trabalho totalmente desregulamentado. Né? E na energia solar, né? E na eólica, a gente também tem percebido uma série de problemas. Né? A gente tem uma geração de emprego alta na construção, depois a operação dos aerogeradores, ela tem um nível muito baixo de emprego e também de empregos de menor salário, né? Além de uma série de questões sociais e ambientais que acontecem no entorno da implantação dessas usinas eólicas, né? Que precisa ser debatido, né? Então, os problemas das pessoas que moram ao redor os problemas de saúde das pessoas que moram ao redor dos aerogeradores, né, a dificuldade que eles estão tendo agora, se era uma propriedade rural, de ter aposentadoria rural, né, as mulheres que acabam engravidando do pessoal da construção, os caras vão embora, né, já tem até um termo que é os filhos do vento, né, enfim. Então tem uma série de questões sociais que precisam ser discutidos, né, porque se a gente vai transitar do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico, né, a gente também precisa garantir isso, deveria ser uma oportunidade para a gente poder transitar também do ponto de vista social e do ponto de vista da qualidade da geração de empregos, né? Por enquanto, o que a gente tem visto é que os empregos nesses novos setores não têm garantido que os trabalhadores e trabalhadoras não fiquem para trás. Então, a gente tem discutido nos espaços de formulação de políticas sobre transição, mas o que tem nesses programas, por enquanto, é transição justa sem qualificar o que é essa transição justa. Ou sem dizer como é que a gente vai fazer essa transição justa para trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, a gente precisa avançar muito nisso. Nesse sentido também, a questão da soberania, eu acho que também se soma ao discurso de empregos de qualidade. Né? Foi muito bem discutido na mesa da manhã. Né? É importante a soberania, tanto para garantir esses serviços, insumos, produtos para o mercado nacional diante de crises, ou enfim, a gente ter essa soberania e ter a capacidade de fornecer isso para a população brasileira, esse serviço para a população brasileira, mas também a soberania nesses setores significa a gente produzir aqui as peças que têm maior valor agregado, né, os sistemas que têm maior valor agregado, geram melhores empregos, maiores salários. Né? Então, hoje, a gente não tem isso, tem algumas políticas que estão começando a discutir como é que a gente internaliza alguns processos e produtos internamente desses novos setores aí de energia renovável, né? Mas isso ainda não está concretizado. A gente precisa avançar muito ainda nisso para que ele, de fato, possa gerar mais e melhores empregos. Né? Bom, termino por aqui, então. E acho que depois a gente tem outra rodada, é isso? Se der tempo. Tem outra rodada. Obrigado, Adriana. Desculpa aí pela... Gente, eu queria só, que eu esqueci de avisar, que tem a tradução do espanhol para o português, do português para o espanhol lá atrás, quem precisar, por favor. Bom, agora sim, né, vamos para a Fabiola Latino Antesana, da CUT. Fabiola, você que acompanhou, né, toda a questão da privatização da Eletrobras, sabe do impacto disso para os trabalhadores do setor. Como é que vocês estão enxergando, né, esse projeto de transição, essas promessas de transição justa, quais são os riscos que vocês observam, as oportunidades, enfim, o que essa transição justa e soberana significa para a categoria de vocês e para os trabalhadores? Bom, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite, né, para estar aqui participando, o convite que a gente recebeu do INEP. Bom, enquanto eletricitário, não posso dizer que vai haver transição energética justa
sem uma empresa de energia elétrica com comando estatal, né? Então, a privatização da Eletrobras, ou que seja um fortalecimento da NBPar, né, a nova empresa pública criada quando da privatização da Eletrobras, são medidas que devem ser debatidas para que a gente consiga, de fato, pensar numa transição energética dentro do nosso país, né? Para o setor elétrico, o que eu posso dizer é que a gente já viveu uma onda de privatizações, as distribuidoras, depois agora a Eletrobras, geração e transmissão, privatizações diretas e indiretas, né? As diretas, venda do pacote completo, a indireta é esse modelo novo de capitalização que está tomando conta, na verdade, de vários outros segmentos, como o segmento de saneamento, e isso está se alastrando, e agora tentam privatizar também as nossas últimas estatais, como a CEMIG e a Celesc, utilizando-se desse mesmo modelo, que é um modelo financeiro, é um modelo rentista que não traz nenhum tipo de ganho para a população brasileira. Traz ganho para os acionistas, isso não temos dúvida. A Axia bateu recordes, né? A Eletrobras agora se chama Axia. A Axia bateu recorde de distribuição de dividendos no último ano para nós trabalhadores. Depois de tanta retirada de direito, benefício e demissões, os que restaram vão receber a maior PLR de todos os anos. E em meio de uma campanha salarial, a propaganda é PLR recorde, mas precisamos retirar mais direitos e benefícios para adequar a empresa às empresas de mercado. E aí vem uma primeira situação. Boa parte das empresas de energia elétrica que tem feito esse processo que chamam ser uma transição energética justa, elas não têm nenhuma regulamentação, nenhuma lei que diga quais são os pacotes mínimos de direitos e benefícios desses trabalhadores. Não há também regulamentação de que essas empresas precisem seguir um pacote mínimo de conteúdo nacional. E nós sabemos, participando dos processos internos, que houve uma recomendação por parte do Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, né, ao qual a gente tem tido a oportunidade, junto com os companheiros metalúrgicos, de estar acompanhando como está se montando essa cadeia para fins, né, do desenvolvimento da energia eólica e solar. Não há, eles mandam a recomendação e no Ministério de Minas e Energia isso fica travado. E do próprio Ministério de Minas e Energia já sai a recomendação de um pacote mínimo de direito e benefício fechado com sindicatos que não são os sindicatos que representam a categoria na base. Não é com o eletricitário, não é com o metalúrgico na época da pré-construção, não é com o sindicato dos transportes, normalmente são feitos com sindicatos patronais da construção civil, porque aí saem com um pacote a menor. E muita dificuldade de fazer uma negociação coletiva, né? Por meio da CUT, a gente tem tido a oportunidade de tentar mapear quais são as categorias que estão envolvidas em cada um dos processos, né, pré-construção, a construção e a operação dessas usinas, porque aqui no Brasil se investiu pesado, foi na eólica e na solar. A gente não avançou em outras coisas. A gente fala de transição energética, mas aqui tem se visto muito a transição falando da parte de automóveis e falando do modelo energético. Mas a gente não vê isso em outros setores e segmentos, como a questão mesmo do agronegócio, né? Então, na pré-construção, a gente conseguiu mapear 3 categorias muito fortes. Os mineradores, né? Porque eles estão ali desde o início da cadeia, tratando a questão da mineração. Os metalúrgicos, né? E os rurais. E cada uma dessas categorias tem um impacto diferente, né? Proveniente dessa explosão de investimentos nesses parques eólicos e solares. Os rurais já foi bem colocado aqui, a mudança de destinação da terra, como isso se reflete na questão da renda, como isso agora está dando problema na aposentadoria rural, fora os problemas de saúde e a falta de participação, né? Na questão dos metalúrgicos, a gente estava acompanhando com os companheiros e vendo como a forma em que tem se dado os acordos de cooperação, principalmente nos acordos de cooperação Brasil-China, tem já trazido todas as peças prontas para o Brasil, e com isso a gente fechou as poucas indústrias
né, de produção de peças que não eram nem as melhores peças, digamos assim, as mais importantes, mas peças pequenas, mas que já eram um incentivo à cadeia industrial brasileira e que estão sendo fechadas porque já vem tudo pronto. Então aqui a gente perdeu esse tipo de indústria para virar uma indústria de montagem, que se reflete no que a Adriana traz de ser uma mão de obra, né, de menor especialização. E aí você tem um reflexo direto na cadeia de geração de emprego e renda, não só nos municípios, mas em vários polos que antes eram ditos polos industriais. Claro que a gente entra no debate também da descentralização dessas indústrias, porque não é, pelo menos, né, na nossa visão, não é tão lógico que você tenha polos concentrados nas principais regiões normalmente desenvolvidas, São Paulo, Rio de Janeiro, ali no sul, para levar tudo para a região Nordeste e Norte, que é onde está se prometendo ainda uma boa escalada na produção de energia para a transição justa, né? Então a gente também tem essa situação. Quando a gente chega na parte da construção, é bem isso que a Adriana disse, né? Um boom. E esse boom ele vem refletido também de colocar outras categorias pequenas nesse processo. Porque se eu tenho o aumento de uma cidade, eu tenho uma chegada massiva de trabalhadores para fazer aquela construção, eu tenho que adequar toda aquela região. Então eu estou mexendo com o comércio, com hotéis, com todo um sistema que não estava preparado e que depois da construção, de repente, puf, evaporou. Não ficou mais ninguém. E aqueles investimentos, principalmente feitos, né, pelos pequenos comerciantes, pelo pessoal das pousadas e hotéis, fica completamente ocioso. Então a gente já tem ali um outro impacto. Muitas vezes eles usam da reserva financeira que estavam, né, guardando para ser uma poupança ali na frente, para fazer uma expansão do seu comércio, e de repente vai-se embora e eles ficam com a dívida, ou pegam então algum tipo de financiamento e depois não tem como pagar. Então você também tem esse impacto sobre essas categorias que entram ali na cadeia de forma muito pontual. E na operação são os eletricitários, né? E esses parques normalmente ficam distantes dos setores urbanos, então você tem uma distância muito grande daqueles parques que estão implantados, principalmente os eólicos hoje, alguns solares. Com isso você tem uma série de outros impactos que têm um reflexo nas relações trabalhistas, né? Esse isolamento social, o isolamento da família, o isolamento da sociedade, são horas e horas para você conseguir correr o trecho. Essas empresas normalmente não pagam hora extra para esses trabalhadores, fazem regimes de turno de tal forma que não propicia o pagamento de hora extra, não respeita as folgas semanais, não faz esquema de sobreaviso, né? Então a gente já tem ali uma série de burlas ao sistema tão fragilizado depois da reforma trabalhista, o pouco de direito e benefício que ficou previsto na CLT, essas empresas vêm, né, numa toada de descumprimento dessas regras. E aí vem a dificuldade também das entidades sindicais em fazer a representação local. Na Bahia, como o David bem trouxe, né, que está aí explodindo de geração, o Sinergia Bahia conseguiu uma tratativa única no Brasil. Fazer uma pesquisa com os trabalhadores, né, uma pesquisa virtual, ok, mas é uma pesquisa, onde eles levantam as condições de trabalho e tentam fazer com as empresas as negociações de acordo coletivo, caso a caso. E aí a gente esbarra novamente na situação de que muitas vezes as empresas não querem negociar com o sindicato que tem, né, o KNAI respectivo, prefere negociar com um que não faz negociação, ou então com federações nacionais que não representam aquela localidade, mas já sai um acordo coletivo guarda-chuva para todas aquelas empresas, né, que vem colocando os seus parques ali ao longo do nosso território. Então a gente está sofrendo muito, né, com a forma como esses acordos de cooperação têm se dado, com a pejotização. A pejotização agora é a boneca, assim, sabe? São os olhos
de todas essas empresas, quando a gente está falando dos melhores empregos, os engenheiros, nível superior. Tudo agora via MEI. Você abre o seu MEI, Lucas, e aí você vai ser contratado. E aí eu não te pago os seus direitos trabalhistas, porque eu estou te pagando um salário para você mesmo pagar sua previdência, você mesmo pagar seu plano de saúde, você se vira com o que eu estou te pagando. É assim que a Axia hoje também tem procedido nas novas contratações dos trabalhadores, né? A disputa de base com os sindicatos tem sido muito comum. A gente tem visto um aumento grande no índice de alcoolismo, até por conta das condições precárias no momento da pré-construção e da construção desses parques, né? Falta de estrutura. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas antes da privatização da Eletrobras, teve uma grande ventania que derrubou várias torres de transmissão no centro-oeste, ali em Lusiânia. Muitos conhecem Lusiânia por conta do centro de formação da CNTI. E ali parte das torres que caíram eram da Eletrobras, parte das torres que caíram era de uma empresa chinesa. Na hora de restabelecer o sistema, e isso deu um apagão no centro-oeste do Brasil e em parte do sudeste. Na hora de restabelecer o sistema, era muito claro para a gente, que a gente fica em Brasília, de observar, a gente foi acompanhar o processo, a parte dos trabalhadores da Eletrobras tinham tenda para fugir do sol, tinham banheiros químicos para poder usar o banheiro, e tinham mesas para poder comer, né, fazer sua refeição. A parte da empresa chinesa, eles estavam ao relento, porque é assim que eles economizam e mandam mais dividendos, né, para o exterior. Então, essas são algumas das questões que a gente tem encontrado como desafio. Junto com a CUT tem sido feito, né, a CUT tem feito, junto com outros movimentos, a Aurora Lab, a plataforma, o Nordeste Potência, uma série de seminários, principalmente nos estados do Nordeste. Semana que vem vai ter o de Alagoas, né? E a intenção é construir salvaguardas para o mundo do trabalho. Já foram construídas salvaguardas do ponto de vista do impacto socioambiental, do que nós queremos, né, no que diz respeito à tratativa social e ambiental. Mas ainda não saiu o documento das salvaguardas do mundo do trabalho. Esse é um documento que está em construção, né, pela Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Direitos Humanos, coordenado ali por Jandira, tentando ver como é que a gente faz para contribuir com a construção de uma legislação específica que salvaguarde também essa relação do mundo do trabalho dentro desse processo da transição energética justa e a adequação das normas regulamentadoras que hoje existem, que elas não abarcam todas as especificidades desse novo futuro que está chegando para nós, né, e que a gente precisa enxergar ele de uma forma diferente. Enxergar diferente não significa dizer que nós somos contra, né, naquele debate do desenvolvimentismo que a gente estava travando mais cedo na hora do almoço. Apenas é que, como nós, Brasil, temos uma condição diferente, dadas nossas características naturais, nós podemos sim ter um compasso um pouco mais lento que outros locais e fazer um processo mais justo para todos e para todas. Obrigado, Fabíola, pela aula aí, impressionante, seu conhecimento do mundo do trabalho aí no setor da energia, foi passando por cada uma das categorias aí que estão sendo afetadas, e deu para perceber pelas falas dos colegas todos aqui que os obstáculos e os problemas são muito gigantescos, né? Como falou o David, talvez a participação social dos trabalhadores seja o caminho para criar essa... Para que ele possa dizer, e como disse a Fabíola, né, tem situações muito distintas de setor para setor, né? Então, olhar para cada especificidade dos setores, dos territórios, né, e a gente poder, de fato, fazer uma transição do que a gente tem, né? Eu queria também, para encerrar, agradecer muito o convite do Mahatma, da Tassiana, do INEP, para a gente conversar um pouco aqui sobre esse tema e participar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Adriana. Fabíola, suas considerações finais? Não, muito rapidamente, né? Cada um de nós aqui é um agente de concertação social. Eu acho que eu entendo um pouco assim, sabe? E o que a gente precisa fazer é conseguir dialogar, né, nesse momento, porque para a gente conseguir esse projeto de desenvolvimento que a gente almeja, a gente precisa ganhar esse processo eleitoral. A gente precisa eleger pessoas do nosso campo, nosso pré-candidato,
David lá na Bahia, ele precisa entrar para a Câmara dos Deputados. Se a gente não tiver pessoas assim, a gente não vai avançar. A gente tem que ter essa consciência. E a gente tem que conseguir fazer essa disputa. E a disputa não se diz agressiva. Quanto mais agressiva a gente for, menos a gente vai conseguir espraiar as nossas ideias. A gente vai ter que ter ficar muito autocentrado para não cair em provocação e conseguir dialogar, porque tem muita gente que está indecisa. Tem muitas pessoas que ainda não sabem para que lado vão. E cada um de nós que está aqui, e conhecemos outras pessoas, que são referências de alguma maneira. E isso a gente vai ter que fazer valer para alguma coisa, pessoal. E agora é o momento de fazer valer. Tá? Então, acho que é um pouco isso, a gente tem que centrar muita força com as companheiras, com as mulheres, nesse discurso da importância do serviço público de qualidade. A gente sabe o impacto que tem o aumento da água e da energia para as mulheres especificamente. A piora no serviço de saúde para as mulheres especificamente, porque infelizmente ainda somos majoritariamente as responsáveis pelos serviços do lar, pelos serviços do cuidar. Caminhar dessa forma, tentar ganhar dessa forma, pode nos render bons frutos, né? E aí sim, quarto governo eleito, a gente vai para cima para conseguir minimamente reaver o sistema elétrico, pensar numa transição justa, ter uma Petrobras mais forte aqui dentro e ser referência dentro da América Latina, como a gente já foi e como nos cobram. Porque o que a gente está vendo acontecer com a América Latina como um todo também é muito complicado. Muito obrigada pelo convite, agradecer ao Mahatma Tiziana, né, e também uma honra estar aqui representando a CUT. E muito obrigada, até a próxima e continuemos, né, ombreados nesse caminho. Obrigado, Camila. Felipe, suas considerações finais. Obrigado. Começar também já agradecer ao INEP pela oportunidade de estar aqui, acompanhar esses debates. Acho que para mim está sendo um grande aprendizado, muito rico escutar vocês. Acho que o que eu acho que ainda falta um pouco no debate público da transição justa é trazer essa versão que nós todos trouxemos aqui, mas que para o cidadão comum ele ouve transição justa, parece que já está tudo resolvido, assim, vamos gerar energia verde e vai ser bom para todo mundo, como se o justo já estivesse englobando, já estivesse resolvendo todos os problemas. Aí quando a primeira vez que eu fui parar para estudar isso, e todas as pessoas que eu falo, não, a transição verde está gerando empregos piores, a pessoa toma um choque. E enquanto não tiver esse choque, acho que não vai ter política para mudar essa realidade. Então, eu acho que essa que para mim fica de principal mensagem, assim, a gente precisa focar mais na qualidade do emprego. Quando a gente discute transição justa, precisa botar mais o dedo nessa ferida. E claro, a gente está numa encruzilhada global e no Brasil com o processo eleitoral, né? E para a gente fazer isso depende do que vai acontecer esse ano, né? Se não der certo, tudo isso se perde, mas a gente espera que vai dar e dar esse salto de qualidade na política pública depois de 4 anos de reconstrução. Né? Valeu, Felipe, muito obrigado. Agradeço aí a todos os convidados. Boa noite. Boa tarde ainda.